Você que também nos acompanha pelo YouTube, gostaria de convidar você a abrir o seu coração nesse momento. Se desligue de tudo que estiver à sua volta, ligue-se somente àquilo que é espiritual, adore ao Senhor com toda a sua força, abra o seu coração para esse momento nós possamos receber o Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Vem com o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, sentir mais da tua presença, através dos louvores, através dos momentos, ó Pai, através da tua palavra, que nós possamos estar cada vez mais perto de ti. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai, tu és o desejado das nossas almas, e nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te entronizar e dizer que o Senhor é bom. Te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor.
te adoramos, Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso. Aleluia. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. E somos os teus filhos. Somos os teus filhos. E somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare mais uma vez: o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare com toda a sua força: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou
com toda a sua força. Glória a Deus, querido. Continuando ainda nesse mesmo espírito, feche teus olhos, feche teus olhos. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã para glorificar ao único Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que nos fez levantar pela manhã, sair da nossa casa para vir a este lugar que é chamado lugar de adoração, foi pelo que Ele fez por nós. Nós acabamos de cantar um louvor que faz todo sentido para a nossa vida. Porque ter filhos e ser filho é maravilhoso. Agora, ser adotado é extraordinário. Porque um dia o amor do Senhor decidiu cair sobre Israel. Mas não se limitou àquele lugar. Deus, Ele olhou para mim e para você e estendeu o seu amor para todas as nações. O amor era para um povo, mas esse o povo o rejeitou, e esse amor deu liberdade para chegar até nós. Por isso, o que pode impedir de experimentar o amor de Deus é a rejeição. Então não rejeite o amor de Deus que está sendo derramado nesta manhã sobre a tua vida. Não faça deste momento um momento passageiro. Se você decidiu levantar pela manhã, esse sol lindo que brilhou sobre a sua cabeça, e você decidiu vir a este lugar chamado lugar de adoração, então eu te convido a te entregar o melhor. Entregue o seu melhor ao Senhor. Se o Senhor chegar hoje e decidir levar a sua igreja, qual será a sua melhor adoração nessa manhã? Eu te convido a expressar hoje o maior sentimento que você já teve em toda a sua história de cristianismo, entregar o seu melhor ao Senhor. Ah, Tiago, mas você não sabe o que aconteceu na noite passada. Mas chegou o amanhã e agora chegou o momento de se alegrar na presença do Senhor. Entregue o seu melhor. Entregue agora o que você tem de melhor. O que você tiver de melhor, entregue agora a sua adoração. Vai, meu irmão, comece a glorificar, comece a adorar Ele. Não espere por nós. O culto é individual. Você veio para entregar ao Senhor. Então comece agora a adorar. Isso. Aqui nós estamos, Pai, unindo a nossa fé, Senhor. Estamos como igreja do Senhor. O Senhor nos deu o poder da oração, ó Pai. Esse é um poder extraordinário, ó Pai, aonde não há limite, Senhor meu Deus, não há barreiras, ó Pai. A nossa oração pode alcançar o outro lado da nação. A nossa oração pode chegar aonde nós não podemos chegar. A nossa oração, ela tem o poder de realizar milagres através do poder que há no Teu nome, ó Pai. Por isso nós queremos nos reunir como igreja do Senhor, ó Pai. E em primeiro lugar te agradecer, porque um dia o Seu amor nos encontrou, ó Pai. A nossa vida não era nada, nós tínhamos tudo para dar errado, mas um dia o Teu amor nos alcançou, Senhor, e deu sentido para toda a nossa vida. Hoje, se existe vida em nós, é porque a vida que está em nós é o Senhor. O Senhor tem gerado vida em nós a cada dia, ó Pai. Por isso, nesta manhã, Deus, nós queremos entregar o nosso sentimento, nós queremos entregar, Senhor meu Deus, a nossa devoção ao Senhor, entregar o nosso pensamento. Nós queremos, ó Deus, estar aqui, Senhor, de corpo, alma, espírito ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa agir em nossas vidas, ó Deus. Se um dia este amor, ó Deus, foi capaz de chegar até nós, até a nossa nação, o Senhor está nos ensinando algo, ó Pai, nesta manhã. Se hoje nós somos filhos, adotados pelo Senhor, isso faz todo sentido para nós. Isso quer dizer que cada um que está aqui ao nosso redor é nosso irmão, ó Pai. E se eles são nossos irmãos, não fomos nós que escolhemos a eles, mas foi o Senhor quem escolheu. Então, ó Pai, o mesmo amor que existe no Senhor derrama em nós, para que a gente possa olhar a pessoa que está ao nosso lado e amar com o mesmo amor.
ter o mesmo sentimento, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ter um amor filéu contigo, um amor por amizade, um amor apenas por compaixão. Nós queremos ter um amor ágape, ó Deus, um amor que chega a renunciar até mesmo às nossas próprias vontades por amor ao Senhor. Então vem nesta manhã, Senhor, estender este amor sobre a nossa vida, Pai. Ah, Deus, começa a tocar agora nos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, como nós cantamos aqui, Senhor, através do Teu Santo Espírito que já está habitando aqui e está, ó Deus, passeando em nosso meio. Começa agora, Senhor, a agir em nosso coração. Prepara, Senhor, o nosso coração como uma terra boa para a semente da Tua palavra, porque o que nós não queremos sair daqui nesta manhã da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui bem-aventurados, mais do que felizes, porque sabemos que somos filhos do Senhor e temos uma herança reservada para nós, ó Deus. E dentro de tudo isso, ó Deus, já basta para nós, porque a Tua graça é suficiente. Nós Te louvamos pela Tua salvação e porque um dia o Senhor nos escolheu e mudou a nossa história. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento o teu irmão que está do teu lado. O que está atrás, está na frente. Diga assim: você é meu irmão porque ele nos adotou. Pode se sentar. Isso é muito sério, né? Quando a gente fala de adoção. Porque é o que eu acabei de orar aqui. Se Ele me adotou e adotou você, isso quer dizer que agora nós somos filhos do mesmo Pai. Então, nós somos chamados de irmãos, ok. Mas o interessante é que não fui eu que escolhi você como meu irmão, e nem você me escolheu, mas foi Ele quem escolheu. E se Ele escolheu a mim e a você, é para que a gente possa andar em unidade, amém? Amém? Oh, meu, não faz isso comigo não, irmão. Abre a sua Bíblia aí, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos ler aqui alguns versículos e falar sobre a oferta. É um momento também de adoração. 2 Coríntios 9, a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler um versículo bem conhecido para muitos. Se você abriu aí no seu smartphone ou na sua Bíblia. 2 Coríntios 9. 9, versículo 7, amém? Diz assim, ó: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama quem? O doador que contribui com alegria. É um versículo bem conhecido, mas o que me chama a atenção é o que antecede esse versículo, que eu queria ler com você também agora, no versículo 6, olha só: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Aí a gente já falou, opa, agora ficou legal. Mas entenda uma coisa. Paulo, quando ele está falando a respeito desse momento, que é um momento de adoração, a nossa oferta ao Senhor, ele começa dizendo assim, ó, lembrai-vos. Ele fala para trazer à memória o que ele é capaz de fazer. Lembrai-vos que o quê? Que aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Que dentro da semeadura do Senhor é assim. Ele fala assim, ó, lembra que o momento de ofertar ao Senhor, ele traz uma analogia a um plantio. Ele fala assim, ó, é como o plantio. Se você planta a semente, você colhe. Se você planta pouco, você colhe pouco. Só que ele diz uma coisa que me chama a atenção. Ele fala assim, ó, mas aquele que semeia com generosidade. Essa versão King James eu gostei porque ele traz bem explicado, bem clara essa situação. Ele fala assim, ó, não é aquele que semeia muito, mas ele fala assim, aquele que semeia com generosidade. Ele fala primeiro o que semeia pouco e ele fala agora o que semeia com generosidade. A questão não é a quantidade, tá entendendo? É a generosidade. Porque se fosse assim, aquela viúva não teria plantado nada. Mas ele falou assim, ó, o que planta com generosidade
generosidade, aí essa pessoa, da mesma forma, colherá com fartura. Porque para Deus a generosidade é muito, entendeu? Da mesma forma, porque generosidade para Deus é muito. Para mim, o meu muito não seja o seu muito. Mas o importante é que quando eu estou ofertando, eu oferto com generosidade. Aí, Tiago, então me fala uma coisa, o que é generosidade? O que eu gosto de Paulo é isso, que Paulo fala e ele já responde. Paulo, ele conversa muito com ele. Olha só o que diz aí o versículo de número 7. Cada um coopere conforme tiver proposto em seu coração. Generosidade começa com uma oferta que nasce aonde? Aonde? Coração. Quem preparou uma roupa hoje para vir para o culto? Levanta a mão. Quem pegou assim a primeira que viu? Aí, quase ninguém, né? Você não prepara? Você não prepara uma roupa? Tem gente que já prepara no sábado à noite, né? Vou deixar tudo passadinho, porque eu sei como que é na hora de acordar. Não é? Você já está se preparando para esse culto desde ontem. E por que nós não temos o costume de preparar a oferta desde ontem? Parar e falar assim, o que é que eu vou ofertar para o Senhor? A gente deixa aqui nesse momento. Se Deus tocar no meu coração, Deus não vai tocar no seu coração para ofertar, porque a oferta é generosidade, é atitude. Quando Deus tocar no meu coração, se a luz piscar 2 vezes, aí eu oferto. Generosidade tem que nascer aonde? Eu tenho certeza que você não vê amarrado aqui. Nasceu dentro de você o sentimento, amanhã eu vou. Prepare a oferta na sua casa. Porque começa aqui, ó, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Porque assim você não ofertará com pesar e nem por constrangimento. Entendeu? Porque não adianta você ofertar porque está se sentindo pesaroso. Eu vou ofertar porque já faz uns 3 domingos, Chico, que o irmão passa para colher a oferta e não estenda a mão. Já está chato. Constrangimento. E nem por pesar, mas por generosidade. Porque eu já preparei essa oferta ontem, dizendo, Senhor, eu tenho o melhor para te entregar. Ó, é isso aqui, Senhor, é o meu melhor. Então é por generosidade, porque o Senhor não vê quantidade, mas vê o meu coração, a motivação dele. Aí ele termina dizendo assim, olha, pois Deus ama esse doador que contribui com alegria, porque na hora de ofertar, é o meu momento de alegria, porque eu tenho semente para plantar em terra boa. E aí ele termina no versículo 8 dizendo, certo de que esse Deus que recebe essa oferta, Ele é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas e transbordeis em toda boa obra. Tá bom para você ou tá pouco? Tá pouco? Tá bom ou tá pouco? Tá bom. Quem tem casa própria, diga amém. Deus já passou do bônus. Quem tem carro aí, diga amém. Amém. Já passou do bônus. Deus prometeu o que comer e o que vestir. O que passar disso é bônus. Então já glorifica Ele pelo que você tem. Você pode glorificar Ele e dizer obrigado, Senhor, pelo que eu já tenho. Então é o mínimo que nós podemos fazer agora, é ser generoso com Ele. Então prepare agora a tua oferta. Tiago, mas você falou que só no sábado. Eu posso preparar no sábado que vem, mas eu queria preparar agora. Não é por constrangimento, que eu entendi a palavra. Então prepare agora a tua semente, dizendo, Senhor, eu quero ofertar com alegria o que eu tenho. Então prepare a tua oferta agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, ó Pai, onde estão plantando numa terra que é boa. Nós não fazemos isso por investimento, Senhor, não é fazendo esperando o retorno, mas fazemos por generosidade. Mas como o Senhor, como a tua palavra também diz aqui, que o Senhor é tão generoso conosco, que pelo fato de nós estarmos contribuindo na casa do Senhor, o Senhor estende o teu amor e a tua bênção sobre nós. Mas sabemos, ó Deus, que a nossa colheita não é para nosso próprio benefício apenas, mas quando nós colhemos é para estender a nossa colheita até a vida dos nossos irmãos. Por isso sabemos que o que nós temos, o que já chegou até nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem preparado e tem entregado a nós. Te glorificamos, ó Deus, por esse momento e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, amados. Essa próxima canção você pode ficar à vontade para se colocar de pé, adorar ao Senhor. Aleluia.
princípio era o Verbo, aquele que cremos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão, cantando. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Você pode declarar com toda a sua força? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Aleluia, aplauda o Senhor. Bom dia, irmãos. Pode se assentar, por favor. Quero nessa manhã orar com vocês. Já sei que nós tivemos vários momentos de oração, mas hoje essa oração é específica para que o nosso coração receba a palavra de Deus. Quantos querem receber a palavra de Deus? Amém, Senhor. A palavra de Deus, ela é sempre bússola, âncora, farol. E que nessa manhã o Senhor direcione o teu coração, dê apontamentos, abra o seu coração, porque Ele quer falar com a igreja. Ele quer falar com a igreja. E sabe como Ele vai falar com a igreja? Usando esse pedacinho de barro aqui, hoje, para abençoar a sua vida, é verdade. Como Deus tem usado esse pedação de barro, Giovanni, brincadeira. Esse barro aqui, Deus vai usar para falar desse amor tão extraordinário, desse amor tão perfeito. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós nos rendemos a Ti. Desde a primeira oração, quando nós chegamos e pisamos nesse ambiente, nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor transforma, que o Senhor modifica, o Senhor, ó Deus, traz luz aonde há escuridão. E eu peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor use a Tua filha para falar da Tua palavra com autoridade. Ó Deus, ela foi empoderada pelo Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito, para ministrar em Teu nome, Senhor. Por isso a use de uma maneira, Senhor, extraordinária. E que os nossos ouvidos, Pai, possam estar abertos, que o nosso coração escancarado, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para a Tua igreja, para o Teu povo. E assim nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja amada. Que domingo lindo, que domingo abençoado. Acordar, ver esse sol, ver esse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para estarmos aqui. Eu não sei vocês, mas eu me encho de esperança, de expectativa, de desejo de adorar esse Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. O pastor já orou aqui, então já vou iniciar diretamente com vocês a palavra do Senhor. Nesse dia, eu quero falar com vocês um tema assim que eu amo, que o Pai tem ministrado ao meu coração nessas últimas semanas. Eu falo que quando o pastor me desafia para estar aqui, eu começo a orar, falar com Deus. Enquanto Deus não fala muito forte comigo, eu não venho. Eu falo, Senhor, primeiro fala comigo. Primeiro que eu queira, que eu deseje, do mais profundo do meu coração viver isso. Senão eu não consigo falar para as pessoas também buscarem isso. Bom, nesse dia eu quero falar com vocês esse tema, filiação restaurada. Inclusive eu virei ali para o meu marido, falei, uau, os louvores estão todos falando do tema da mensagem. Você falou alguma coisa para o Jacques, para o Giovanni, né, que escolheram os louvores. Ele disse não. Eu falei, meu Deus, é o Pai confirmando mesmo, reconhecendo a paternidade de Deus. Aqui nessa igreja, nessa comunidade, nós falamos muito de paternidade, de filiação, que somos filhos amados de Deus. Mas não basta ser filho e não se posicionar como um. E eu vou falar para vocês que isso é possível. Ser filho, mas viver como um servo. Ser filho, mas viver... Não que os filhos não sejam servos. Eles são servos sim, por amor. Mas é possível você muitas vezes ser filho e não estar vivendo essa filiação legítima. Eu quero estar lendo com vocês João 8, 31, 32, com quem está aqui, com quem está em casa. Está escrito assim, ó. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram, aos judeus que creram em Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem permanece, quem fica firme, permanecer é estar, é se firmar, é conservar-se na palavra de Deus, na minha palavra. Quem é a palavra? Jesus. A Bíblia fala que o verbo se fez carne através de Jesus. Então, na verdade, nada mais ele está falando aqui. Quem permanecer em mim, na minha palavra, que sou eu,
verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade para sermos filhos. Não basta falarmos, tá, eu aceito essa paternidade, eu aceito essa filiação, a partir de hoje eu vou viver como um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e não vivermos desta maneira. O filho que vive como filho, ele tem intimidade com o pai, ele tem aliança com o pai, e tudo que ele faz, por mais sacrificioso que seja, é por amor. É por prazer. Em João 8,36 também fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que nesse dia, que nessa manhã, que nesse dia de domingo, o Filho verdadeiramente nos liberte, para que possamos ser filhos livres de um Pai que tem todo amor, que tem todo poder, que tem tudo de melhor para dar para nós. Aleluia! Mas para entrar nesse tema com vocês e buscar entender, compreender melhor essa verdade, eu quero que todos abram agora em Lucas. Eu vou ler com vocês uma passagem, Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler uma passagem com vocês bem conhecida, que fala sobre uma família. Conta a história de uma família da Bíblia. Eu amo histórias de família, amo vir aqui no Projeto Bonecas, né? Inclusive estou morrendo de saudade, logo nós vamos voltar em nome de Jesus, né? Para vocês que são do projeto, que eu sei que nos assistem, nós vamos voltar, porque eu amo estar aqui com aquelas mulheres, com aquelas pessoas, e elas contam histórias de família, e eu amo ouvir, como isso cresce. Eu amo as histórias de família da Bíblia, isso nos ensina tanto. Aprender sobre pai, sobre filho, sobre mãe, sobre como que tem que ser uma família. Porque, na verdade, nós vivemos em família dentro das nossas casas e também aqui é uma família. A igreja é uma família. Então, nós temos que, de uma vez por todas, aprender a viver como família. Aprender a viver como irmãos de verdade. Amém, amados? Então, vamos lá. Lucas 15, 11, é uma passagem bem conhecida, eu tenho certeza que vocês conhecem, mas que o Senhor nos revele coisas íntimas e profundas dessa palavra para falarmos um pouquinho sobre ser filho. E ele disse, Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois do pai ter dado o que esse filho pediu, não demorou muito, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Eu acho mais engraçado nesse versículo, se atentem para o versículo 18 aí, que ele treina a fala dele. Ele treina o que ele vai chegar e falar para o pai dele. Aqui não é ele falando, mas ele fala assim, eu vou falar isso aqui para o meu pai. E ele, aqui ó, no 18, levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e tendo compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, aí ele fala o que ele treinou para falar. Agora ele fala para o pai aqui, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste, e vestiu, e põe-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Até aqui por enquanto. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero começar falando um pouquinho sobre ser filho.
através dessa história aqui, muito conhecida, mas pouco vivida. Aqui conta a história de um filho rebelde. Eu quero chamar esse filho de filho rebelde. Ele vivia dentro da casa do pai. Ele era filho legítimo do pai. O sangue do pai corria nas suas veias. Mas ele tinha intimidade com o pai? Não. Ele decide por si próprio se afastar do pai. Sair de perto do pai. E viver a vida como bem lhe deseja, como ele bem entendia, bem queria. Ele chega no versículo 12, né, desse capítulo 15 aí, fala assim, ó, pai, quero agora o que é meu de direito. Eu quero agora o que é meu de direito. Quantos filhos assim hoje em dia? Quantos filhos legítimos, tá? Não criaturas, não pessoas que nunca estiveram com o pai. Quantos filhos assim? Pai, eu quero agora o que é meu de direito. Filhos impacientes, que não fazem a sua parte como filhos. Não temem ao pai, não respeitam o pai, mas exigem, cobram. Eu quero agora o que é meu de direito. E o pai fazendo aquilo que aquele filho quer. Não passou muito tempo, aquele filho saiu da presença do pai. Eu vejo aqui um jovem, esse jovem rebelde, eu vejo aqui um jovem desaforado, com espírito reivindicador, que demonstrava falta de respeito pelo fato de que a riqueza daquele pai, as bênçãos que aquele pai tinha para oferecer, deveriam ser dadas para ele na hora que o pai quisesse, e através de uma vida de intimidade com o pai, e jamais exigida. Jamais deveria ser exigida. Mas ele não tinha intimidade com aquele pai, mas ele exigia. Amados, lendo essa história, o Senhor falou demais comigo, apesar de eu já ter lido ela muitas vezes. Aqui, Jesus conta essa história aqui, essa parábola, para, na verdade, ensinar para os seus discípulos as qualidades do seu Pai, de Deus. Quando Jesus ele narra essa parábola aqui, ele está falando para o povo, para os discípulos, para nós, que somos igreja de Deus, igreja de Cristo. Está falando assim, o meu pai age assim. Eu vou contar para vocês essa parábola, para vocês entenderem um pouquinho como que o meu pai age diante de um filho rebelde. Na verdade, essa história aqui é um grande exemplo de como Deus nos trata, de como os pais... Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Não vou levantar a mão, não sou pai, né? Sou mãe. De como os pais devem tratar os seus filhos. É um exemplo aqui de como uma família tem que viver. E também mostra que filhos que vivem dentro da casa dos seus pais criam barreiras e se distanciam dos pais sem que o pai perceba. Isso estou falando tanto na igreja como na sua casa, como espiritual nós e Deus, como nós e o nosso pai terreno, o nosso pai espiritual. Para todos vocês que são pai, seja espiritual, seja físico. O que eu acho mais lindo aqui é que apesar da falta de caráter dos filhos e das escolhas dos filhos que fazem nessa parábola totalmente sem sentido, totalmente desaforada, apesar disso, esse pai não errou com nenhum deles. Esse pai, ele não errou. Eu quero falar para você que é pai espiritual ou pai biológico, às vezes você se culpa. Você que está em casa nos assistindo, você que está aqui, às vezes você se culpa e fala assim, eu não fiz o meu melhor. Por isso que às vezes esse filho está distante de mim. Às vezes dentro da casa do pai, longe do pai. Mas esse pai, ele não errou. Ele não errou porque ele é a figura, é a representação de Deus. Então, às vezes nós falamos assim, nossa, está acontecendo isso porque o pai muito errou. Olha, o filho saiu, se distanciou. Não, esse pai não errou. Isso que é o mais tremendo. E assim, na verdade, esse pai não errou com nenhum dos filhos que eu vou contar. Muitos pais podem se identificar com a solidão desse homem. Todo mundo que assume, eu tenho aprendido isso, todos que assumem uma postura de liderança, ele vai viver dias de solidão. Você que é pai, você é um sacerdote. Você que é pai espiritual, você é líder de um povo, de uma pessoa.
O Charles Swindoll fala num livro que ele fala sobre paternidade maravilhoso, que é um livro antigo que eu comprei há muito tempo, li e agora estou lendo e está fazendo mais sentido ainda para mim. Ele fala assim, o preço da liderança é a solidão. O preço que se paga pela liderança é a solidão. Às vezes esse pai com 2 filhos ali dentro de casa, amando os filhos, fazendo o melhor que ele podia, ele se vê sozinho. Ele se vê alvo da ingratidão desse filho. Vamos caminhar aqui nessa história. O pai, ele com certeza, ele temeu o pedido desse filho. Ele sabia, pela experiência que ele tinha, que dias difíceis viriam sobre a vida daquele filho. Ele sabia que aquele filho não tinha maturidade para lidar com aquela decisão que ele estava tomando. Mas mesmo assim, ele não ofereceu resistência. E sabe o que eu aprendi aqui? Que esse pai, ele não criou entretenimento para esse filho ficar. Nós, muitas vezes, como pais espiritual ou pai físico, nós falamos assim, meu filho pediu para ir embora. Meu Deus, deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, filho, eu te dou o que você quer. Eu te dou uma viagem para Disney. Eu faço o que você quer. Pede o que você quiser, mas pelo amor de Deus, não vá embora. Fica. Eu não vejo esse pai fazendo isso. Eu não vejo esse pai criando entretenimento para o filho ficar. Eu não tento o pai tentando manipular esse filho para ele ficar. Eu não vejo aqui nessa história. Esse pai pedindo pelo amor de Deus para esse filho ficar. Eu não vejo. Apesar desse pai, que é a figura do nosso Deus, amar demais esse filho. Amar demais esse filho. E quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que a coisa mais difícil que existe é deixar ir. Quem é pai espiritual e realmente ama o rebanho, quem é pastor por vocação, sabe que é difícil deixar ir. Mas nós não podemos segurar ninguém. As pessoas são livres, nem os nossos filhos. Esse pai não falou. E eu vejo muitas vezes pais criando entretenimento e fazendo o que pode e o que não pode para os filhos espirituais ou biológicos ficarem. E por isso esses filhos nunca se convertem, nunca amadurecem, nunca crescem. E ficam ali mimados. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos aprender com esse pai aqui. Apesar do pai saber que seria difícil, como eu já disse, essa decisão que ele estava tomando, o pai sabia que era inútil argumentar com quem estava com os ouvidos tapados e com o coração endurecido. Deus sabe quando Ele pode falar comigo e com você, queridos. Às vezes eu vejo mulheres que eu aconselho, que eu converso e falo assim, eu não ouço nada. Como você fala que ouve a voz de Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo. Mas será que seu coração está quebrantado ao ponto do Pai falar e você ouvir? Ele sabe que Ele pode falar com você e você está preparado para obedecer? Ou preparada para obedecer? Esse pai não argumentou porque sabia que a decisão daquele filho estava tomada e o coração dele estava duro. Os olhos dele e os ouvidos estavam tapados. Tem pessoas que, infelizmente, dentro da casa do pai, chegam nesse nível de frieza, de ter o coração petrificado. É possível. Nessa parábola tão conhecida, a gente vê que é possível. O que aquele pai fez? Ele deixou ir. Ele ficou esperando e, com certeza, orando por aquele filho. Ore. Recorra à oração. Eu tenho aprendido que o meu dever é só orar. E o de Deus é transformar as pessoas. É transformar todas as coisas. É transformar ambientes e situações. É Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu, nem vocês. Ele ficou esperando. Aleluia. E eu quero falar para vocês aqui que o pai, ele sabia que a única esperança de redimir aquele filho era ele longe. Às vezes a única esperança para alguém se redimir novamente é longe. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele vomitará os mornos. Deus, o Pai, Ele não suporta gente morna. Gente dentro da casa, mas longe dEle. Dentro da casa dEle, mas longe dEle. Então, por que o Pai deixou ir na sua imensa sabedoria? Ele deixou esse filho ir, porque Ele sabia que a única esperança de redimi-lo novamente, de um dia ele cair em si longe, mas voltar.
E às vezes os nossos filhos espirituais e biológicos, a única esperança de redimi-los novamente é eles estando longe, para eles caírem em si. Aleluia. Mas não demorou muito tempo. Vocês viram aqui, ó, não demorou muito tempo. Esse filho longe da presença do pai. Gente, essa parábola aqui tem tanta riqueza, gente. Tem tanta riqueza. Eu li ela essa semana de uma maneira tão diferente de como eu tinha lido todas as vezes. Ela é tão rica de significados. E ela é para mim e para a sua vida. Ela é para a vida da igreja. Não demorou muito. Longe da casa e da presença do pai. Não demorou muito para aquele filho estar totalmente num chiqueiro. Comendo comida de porcos. E aqui eu quero fazer um alerta. Não brinque, gente. Não brinca que você vai ficar longe da casa do pai, da presença do pai, e vai continuar tudo bem. Não vai. Não vai. Não brinque que você vai sair da casa do pai, vai ficar por aí, vagando, e vai conhecer muitas coisas, e vai ficar tudo bem. Você vai continuar orando e buscando a Deus em casa. Não é assim com ninguém. Nós não podemos prover a nós mesmos espiritualmente. É inútil pensar que nós somos suficiente para prover a nós mesmos sozinhos. Não, nós precisamos estar na casa do Pai. Nós precisamos da igreja reunida, do corpo de Cristo. Nós precisamos adorar junto com a igreja, com esse louvor aqui que foi ministrado desse lugar cheio de unção. Não é a mesma coisa. A brasa longe do braseiro, ela se esfria, ela se apaga e ela vai esfriando, de forma que quando a gente menos espera, a gente está vivendo de forma irresponsável, frio, como esse jovem rebelde. Mas vamos caminhar. Não demorou muito para ele estar totalmente envolvido com as coisas do mundo. Não demorou muito. Nosso Deus, Ele espera pacientemente nós recuperarmos a consciência, como esse pai esperou. Infelizmente, nós teimamos em fazer isso, até que chega um dia em que nós esgotamos todas as nossas opções. Então, nós caímos em si e percebemos, é inútil eu tentar prover a mim mesmo espiritualmente, eu não consigo. É em vão. Nós precisamos da força que a igreja tem reunida. Uma pessoa sozinha não é igreja. Nós precisamos do coletivo. Existem bênçãos que é para você sozinho no individual, mas existem bênçãos, e muitas, que só são liberadas no corpo de Cristo. Existem bênçãos que é liberada para a igreja, para o coletivo. Existem sonhos, promessas, propósitos, que é só para quem está vivendo no coletivo, na igreja. E a maioria deles é assim. Quando você estuda a Bíblia, você percebe isso. Então, por fim, para eu encerrar essa história desse filho rebelde aqui, por fim, o coração desse filho estava mortificado. Como a gente leu aqui. Estava genuinamente arrependido. Ele estava totalmente arrependido. Isso nós vemos nessa fala, que ele treina, que eu falei para vocês prestar atenção no treino, que ele treinou para falar e depois ele falou mesmo para o pai. Ele falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Eu quero alertar vocês aqui que quem realmente está arrependido, porque o cair do homem e o levantar é de Deus, mas quem realmente está arrependido, ele não faz nenhuma exigência. Ele não tem mais nenhuma expectativa. E ele não coloca a culpa em mais ninguém. Essas três coisas faz parte de um coração arrependido, quebrantado, contrito, como Deus gosta. Salmo 51:17 fala assim, ó: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Aleluia. Deus ama coração quebrantado. Deus ama um coração genuinamente arrependido. Esse pai não falou: eu estou voltando aqui porque afinal eu sou seu filho, né? Afinal eu sou seu filho legítimo, ó. Minhas veias correm seu sangue, pai. Não. Ele fala: trata-me como um dos seus empregados, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele tendo uma filiação legítima. Ele se coloca, ele se rebaixa.
E o arrependido de verdade, ele é humilde, ele se humilha na presença do Pai. Ele não exige, ele não culpa. Ele não fala assim, eu tô assim, sabe? Tô aqui no mundo perdido porque fulano de tal teve culpa. Porque fulano de tal é culpado. Falou um negócio lá para mim que eu não gostei. Ele não tinha expectativa que ele ia assumir de novo um posto de filho. Isso é um coração verdadeiramente arrependido. Aqui eu quero trazer um alerta para vocês, para mim e para vocês. Se nós estamos em pecado, se nós estamos longe da casa e da presença do Pai, se arrependa verdadeiramente. Chega até Deus com um coração quebrantado, um espírito contrito, porque Deus não despreza. E não é eu nem você que vai julgar quem está com o coração arrependido. Isso aí é coisa íntima, espiritualidade é coisa íntima, é entre eu e Deus, só ninguém sabe. Mas para prosseguir aqui, que a hora está indo. Então nós temos esse filho rebelde. Mas não para por aí essa história. Pode continuar lendo aí comigo, Lucas 15, a partir do versículo 25. Mas, seria uma linda história se parasse por aqui. Seria uma história maravilhosa, porque o filho realmente se arrependeu. Então, assim, um coração arrependido, ele tem toda a chance de novo ser redimido na presença do Senhor. Mas não para por aqui. Não para, porque família é assim, tem diferentes tipos de filhos. Porque família é assim, não é todo mundo igual. Quem é pai e tem mais de um filho sabe que filhos não são iguais. Mas vamos lá no versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou, o que significavam aquelas coisas? Ele perguntou. E ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava, entra dentro de casa, entra na festa do teu irmão. O pai lhe rogava. 29, e ele respondendo disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, oh meu Deus, até perdi aqui. Aqui, ó. Que desperdiçou, está no 30, os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu, mas era necessário fazer festa e regozijar-nos. Porque aí o pai lembra, ele fala, esse teu filho, o pai lembra, este teu irmão, lembra que ele é teu irmão? Ei, lembra, mas este teu irmão estava perdido. Estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia! Glória a Deus! Aqui nós vemos o segundo filho dessa família, que tem um pai, que é o personagem para mim mais maravilhoso, maior exemplo nessa história. Tem um filho que é rebelde. Tem um filho mais velho que é religioso, que é fariseu, que é legalista. Sempre que houver perdão, queridos, haverá aqueles que preferem guardar rancor, condenar e criticar. Indivíduos orgulhosos e religiosos que não só retêm a graça, como também se ressente com qualquer um que a dê ou que a receba. Que Deus nos ajude. Que quando a graça de Deus... E eu quero aqui fazer um alerta para vocês, que arrependimento é para o rebelde, é para quem é religioso. Arrependimento é para todos nós, é todo dia. É todo tempo. É em todos os ciclos da nossa vida, não importa se você é convertido 20, 30 anos. Arrependimento é para filho legítimo, que vive dentro da casa do Pai. Mas aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre graça. Efésios 2, 8, 9, está escrito assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
A graça de Deus é algo assim, difícil de explicar, difícil de entender. Você sabia que a maior qualidade que diferencia o nosso Deus de falsos deuses é a graça? Os outros deuses com letra minúscula, eles até dão coisas também para os seus seguidores, mas eles cobram. Eles exigem, tem um preço alto. O nosso Deus, o nosso Jesus, é o único que nos deu salvação e já pagou o preço. Então, assim, é difícil demais para nós entendermos. Aleluia por isso, glória a Deus, porque Ele já pagou o preço. É difícil demais para a sociedade que é assim, ó, toma lá da cá. Se você não fez, também não faço. Não, mas eu vou ganhar isso? Mas como assim eu vou ganhar isso? Eu não mereço. Essa falta de merecimento do ser humano é difícil demais para ela entender graça. E eu quero falar assim para vocês que a graça não nos isenta de responsabilidade. Muito pelo contrário. Se eu sirvo a Deus, se a palavra do Senhor fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. E esse esforço eu faço e faço com o maior prazer para conquistar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi a graça. Se eu dou tudo para Deus e tudo que eu fizer é pouco ainda, é porque eu entendi a graça. A graça não me isenta de fazer as coisas para Deus. Pelo contrário, eu faço, mas eu faço com a motivação diferente. Eu não faço por troca mais. O religioso faz as coisas por troca. Como eu fiz muito, ele fala aqui para o Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, faço as coisas certinhas para você, então eu merecia também fazer festa, um novilho cevado. Não, a graça é assim, como o Senhor já fez tudo. Como o Senhor já me deu demais. Então eu faço tudo que o religioso faz e mais um pouco, só que com uma motivação diferente. O amor. O amor. A entrega. Eu sirvo, eu faço serviço e não é fardo para mim. Nem que eu vier aqui todos os dias, nem que eu tiver que vir aqui todos os domingos e pregar e fazer, nem que todas as semanas eu tenho que realizar muitas coisas. Não é esforço, não é peso. Porque Ele já me amou, então eu faço por amor. Porque tudo que eu fizer ainda é pouco. É pouco perto do que Ele fez para mim. Mas vamos lá então, esse filho religioso, também a gente pode aprender muito com ele. O pai insistia para ele entrar, isso que mais me chama a atenção. E ao terminar essa história aqui, essa parábola, não se sabe se ele entrou. Não se sabe se ele entrou e foi lá na casa alegrar-se com o pai e com o irmão. Não se sabe se ele ficou tão nervoso, a Bíblia não fala, mas às vezes ele ficou tão nervoso, tão magoado. Não se sabe depois como é que foi a relação deles. Será que talvez também ele falou, eu não vou entrar, agora quem vai embora também sou eu, porque eu já vi gente falar, dentro de igreja, se perdoar ele, agora quem vai embora também sou eu. Eu não aceito. Nós não sabemos se esse filho entrou. Fala aqui que o pai insistia, rogava ali para que ele entrasse, mas ninguém sabe se ele entrou. É outro filho legítimo que estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o pai, não queria entrar na casa do pai. E algumas características rapidamente, que eu tenho 10 minutos para encerrar, de um religioso, de um fariseu. É orgulho e egoísmo. No versículo 28, mostra isso. Ele se achava santo, melhor que os outros. Ele se achava melhor que o irmão. Os fariseus não conseguem ver nada além deles mesmos. Apenas fingem valorizar o que Deus valoriza. Fingem amar a retidão. Mas se o coração deles batessem no mesmo compasso do coração de Deus, eles amariam tudo que Deus ama. Se um religioso amasse a Deus, o coração deles fosse como o coração de Deus, eles se alegrariam e fariam festa quando um ímpio verdadeiramente se arrepende. Um iníquo verdadeiramente volta para a casa do Pai. Vocês entendem isso, amados? Vocês entendem isso? Vamos encarar uma verdade. Analisando aqui, eu percebi isso, me chamou muita atenção. Vamos encarar uma realidade. Os religiosos raramente participam da festa. Se a festa não é deles, não é para eles. Não é eles que estão à frente. Eles não participam. Os religiosos raramente aplaudem.
o sucesso de outra pessoa. Os religiosos raramente, quando vê um pecador que se arrepende sendo usado por Deus, raramente falam, uau, glória a Deus. Raramente. Amados, eu não estou aqui falando isso para nós julgarmos ninguém, mas para nós pensarmos em nós mesmos, como anda o nosso cristianismo, como anda a nossa filiação. Por isso que é filiação restaurada. Eles fizeram filhos, tá bom? Eles fizeram filhos e agiam dessa maneira. Gálatas 5, 19 e 20 fala assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. Agora fala 7. Aqui fala que as obras da carne, fala 3 de ordem carnal, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 2 de ordem de alma espiritual, idolatria e feitiçaria. Porque todo feiticeiro é rebelde também. Rebelião é a mesma coisa que feitiçaria, o pecado. Mas aí ele fala 7. Aqui a palavra do Senhor em Gálatas, né? Paulo em Gálatas denuncia 7 pecados sobre egoísmo, orgulho, julgamento, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Fala que isso tudo é obra da carne. E nós temos que vigiar e nos livrar dessas obras da carne. A segunda característica muito forte num religioso, num fariseu, é ingratidão e autocomiseração. Se ele não está por cima, se ele não está reinando, então ele quer ficar bem por baixo. Se não é ele o centro das atenções, não tem meio termo. Então, eu vou fazer de tudo para mim ser o coitado aqui. Eu vou começar a tentar atrair a atenção das pessoas para todo mundo ter dó de mim. E eu uso de autocomiseração. Ele sempre acha que merecia mais. Mas, pai, eu te sirvo há tanto tempo, no versículo 29. Eu tenho cumprido todos os teus mandamentos sem transgredir nenhum deles. Nenhum deles. Coitado de mim. E o Senhor nunca me deu um novilho cevado para fazer festa com os meus amigos. Como se o pai já não tivesse dado muito para ele. O nosso pai já nos deu muito. Nós não precisamos cobrar mais nada. Ele já nos deu tanto. Como o Tiago falou aqui, se você tem o que comer, o que vestir, teto. E vocês sabem que a diferença que não vai deixar a gente ser religiosa é a gratidão. Religioso é a gratidão. Se você sempre olha para o que o pai fez para você e fala assim, meu Deus, ele já me deu muito, eu vou viver longe da religiosidade, a gratidão. Agora, se eu começo a achar que eu tenho pouco, eu sou muito bom, eu merecia muito mais, né? Nossa, eu sou servo, tudo que eu já fiz, meu Deus, tudo que eu já fiz demais. Se eu começar a achar que eu sou muito bom, que eu recebi muito pouco por tudo que eu já fiz, com certeza eu vou entrar nessa, do farisaísmo e da religiosidade. Então, assim, o maior antídoto para afastar a nossa vida da religiosidade é a gratidão. É a gratidão. Amém? E a terceira e última característica desse filho aqui, para eu encerrar fechando sobre família, como que todas as famílias têm que ser. Condenação e julgamento. É típico, né? Como eu li aqui, discórdia, ira, porfia, condenação e julgamento. Ele condena e ele julga. No versículo 30. No versículo 30 ele fala assim, esse teu filho aí, desperdiçou os teus bens com as prostitutas. Ele exalta o pecado do outro. Ele exalta. Ele esfrega na cara do pai. Olha o que ele fez, que horror. Religioso é especialista em insinuação. Cuidado, gente. Quer detectar um religioso? Ele insinua as coisas, ele não fala. Ele é especialista em culpa por associação. Ele associa as coisas e vai disseminando na cabeça dos outros aquilo que ele quer. Fazem campanha de fofoca e maledicência. Com certeza, esse filho chamou o empregado. Falou assim, vem cá, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo aí na minha casa? Com certeza, esse filho aqui falou um monte para esse empregado. Como assim?
ficou de fora assistindo. E aqui, ó, falando um monte para esse empregado. Gente religiosa, fariseu, investe tempo e energia para ganhar seguidores, imitadores. Eles tentam denegrir as suas vítimas, levantando suspeita e vergonha contra eles. É a maior característica de um religioso, de um fariseu. Ele levanta suspeita e vergonha contra aqueles que eles querem atacar. Eles ficam procurando coisa. Ele fala, olha, ele gastou tudo com as prostitutas. Olha que horror. Agora, para eu encerrar, amados, que meu tempo já está dando aqui, ó, Romanos 2, 1 fala assim, ó, portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Por isso, cuidado. Às vezes a pessoa que você está julgando é exatamente o que você está fazendo. Você está se olhando nela e está condenando exatamente aquilo que você é. Pessoas assim não querem que os filhos de Deus sejam livres. Eles não querem que os filhos de Deus sejam aceitos pela graça do Pai. Se não estivermos atentos a isso, ficaremos tão ansiosos, preocupados. O que vão pensar de mim? Eu não tenho nem coragem de voltar mais lá na casa do Pai. O que vão pensar de mim? Ficaremos tão ansiosos, preocupados, que vão dizer a nosso respeito, que nós vamos deixar de viver o que Deus tem para nós vivermos. Fariseu religioso é assassino da graça. Se nós não tomarmos cuidado e estivermos perto de pessoas assim, essas pessoas vão minando a nossa fé, minando a ponto que nós vamos nos afastar de Deus. Vigiem, vigiem. Vigiem. Eu ia falar aqui uma outra comparação, mas não vai dar tempo, eu vou encerrar. Depois, se vocês puderem ler em casa, Lucas, capítulo 5, só o versículo do 27 ao 32, marca aí você que está em casa, 5 do 27 ao 32, ali, alguns versículos fala claramente do chamado de Mateus, né, que também é chamado de Levi, e fala como que Jesus passou e chamou ele, e ele vai na casa dele e dá uma festa para Jesus com cobradores de impostos, com pessoas do mundo, com publicanos, com pessoas assim que aos olhos da sociedade eram terríveis, eram pessoas assim abomináveis para quem se julgava santo e correto perante as leis de Deus. E ali mostra claramente a atitude dos fariseus. Eles pegam os discípulos e eles falam para os discípulos, nossa, eles não chegam diretamente em Jesus. Eu noto que essa também é uma característica muito forte de um religioso. Ele não chega diretamente no líder e pergunta, o que está acontecendo? Ele fala nas entrelinhas, ele fala de lado. E ali os fariseus, ficou bem claro para mim quando eu li esse texto, que ele chega para os discípulos de Jesus e fala assim, nossa, mas vocês comem com esse tipo de gente? Mas ele come com cobradores de impostos, publicanos. E Jesus está ali numa mesa, num banquete, com aquele tipo de gente que para a sociedade era terrível. Mas Mateus, Levi, estava tão feliz porque tinha sido chamado por Jesus, aceito o seu chamado. E ele estava ali dando festa, regozijando. E Jesus estava ali fazendo festa com ele. E eles ficam falando. Só que o que os fariseus, os religiosos falam escondido, em reuniõezinhas escondidas, Jesus ele fala em bom e alto tom. Ele, sabendo o que ele tinha falado, ele vira para esses fariseus e fala assim, eu não vim chamar os doentes. Você deveria saber que eu não vim chamar doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E aqui de novo essa palavra tão linda, arrependimento, aparece. É maravilhoso. Deus só quer isso de mim, de você. Não importa que tipo de filho. Essa família é uma família que a gente aprende muito. Um pai maravilhoso, perfeito, figura do nosso Deus, cheio de amor e dedicação. 2 filhos, um rebelde e um religioso. E nós temos que aprender a sermos família. Não importa o que eu e você estamos passando hoje. Não tente melhorar primeiro. Vem, volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Se você é rebelde, se você é religioso, se você não quer entrar, participar da festa, eu te falo, ei, volta para a casa do Pai com o coração arrependido. Você é filho, você continua sendo filho. Haja como um.
para encerrar aqui, ó, eu quero deixar bem claro para vocês que a graça determinou todas as ações e as palavras daquele pai, com os 2 filhos. A graça determinou. Mas eu quero lembrar para vocês que em nenhum momento, esse pai, ele rebaixou os padrões dele de retidão. Ele não rebaixou os padrões dele de aceitar aquele filho rebelde de volta. Muito pelo contrário. Para o pai, diferente daquele filho religioso, do filho mais velho, a graça e a retidão não são inimigas. É isso que nós temos que entender. A santidade, a vida reta perante Deus e a graça não são inimigas. Como eu já disse, muito pelo contrário. Quanto mais eu recebo dessa graça de Deus, mais eu quero me santificar para agradar, para viver uma vida de intimidade com esse Deus. Amém, amados? Eu não sei, amados, quem você é nesse dia. Eu não sei você aí na sua casa quem você é. Às vezes você tem em casa esses 2 tipos de filho. Às vezes você é um desses tipos de filho. Mas na verdade que todos nós temos um pouco na nossa essência, na nossa natureza caída, um pouco desses 2 tipos de filhos. Por isso que nós temos que vigiar. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora eu quero que vocês fiquem de pé. Eu quero fazer uma última pergunta, vou chamar o pastor aqui para orar pela igreja. Eu quero que vocês fiquem de pé. Deus, Ele é fiel para te purificar, me purificar de todo pecado, de toda culpa, de toda injustiça. Eu quero perguntar para mim e para você, se uma pessoa chegar aqui hoje, como tem sido a sua relação com as pessoas da sua família? Na sua casa, na sua igreja, na igreja a qual você congrega? Você que é pai espiritual, biológico, líder, sacerdote, como tem sido a sua relação com os teus filhos? Se uma pessoa chegar aqui hoje, se o seu filho ter uma dessas 2 atitudes aqui, o que ele vai encontrar em você? Graça ou uma aprovação condicional? Eu só aceito com uma condição. Que o Senhor nos ajude, amados. Que o Espírito Santo revele para vocês essa palavra como revelou para mim. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a estarmos com Ele, dentro da casa dEle, mas cheios de prazer pela presença dEle. Nós precisamos assumir de novo e restaurar essa filiação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nessa manhã, nós recebemos com fé esta palavra. Senhor, que sejamos conscientes do Pai que o Senhor é. Que nessa manhã haja aqui uma filiação restaurada. Que haja nessa manhã um posicionamento espiritual de filhos. Senhor, que todos os problemas que precisam ser solucionados, a falta de intimidade, o sentimento de rejeição, a orfandade, o sentimento de inferioridade, Senhor, tudo, Pai, que tenta nos atrapalhar, a religiosidade, a rebeldia, a intencionalidade canalizada, Senhor, de uma maneira má, Senhor, a procura por direitos, a procura por decisões, não olhando para a graça, mas sim, Senhor, olhando para o egoísmo que consome o ser humano. Meu Deus, o que eu te peço nessa manhã, como representante, ó Deus, como líder espiritual deste rebanho, misericórdia de nós. Nós clamamos por tua misericórdia. Nós clamamos como igreja do Senhor, Deus. Mas nós também podemos contar, aleluia, podemos contar com essa graça que nos constrange, com esse amor que nos constrange, que assim como foi o posicionamento do Pai, que deu o que o Filho pediu, que realmente tratou com as feridas do Filho,
Nessa manhã o Senhor está aqui para tratar com as nossas feridas. O Senhor está aqui, Senhor, para cuidar, para curar a nossa alma. O Senhor está aqui para abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor está aqui, Senhor, para nos dar, a Deus, cada vez mais a confirmação da Tua adoção, a confirmação da Tua legitimidade como Pai, da Tua aprovação, Senhor, que realmente o Senhor nos chamou para ser filhos do Senhor. Meu Deus, nós não queremos e não nos alegramos com nenhum filho que se perde, mas nós precisamos entender que cada um escolhe, cada um tem um livre-arbítrio, e nessa manhã nós ouvimos a mensagem de 2 filhos que tiveram escolhas, que tomaram, Senhor, decisões, que sofreram com consequências, mas quando se posicionaram com arrependimento, o Senhor os abraçou, o Senhor o acolheu, o Senhor os trouxe de volta, o Senhor deu roupa, o Senhor deu comida, o Senhor deu afago, o Senhor deu carinho, o Senhor deu perdão, Pai. Nessa manhã, Senhor, nós podemos contar com o Teu perdão, com a Tua graça. Nos ajude, Senhor, a não ser uma igreja religiosa e rebelde, a não ser uma igreja que vira as costas para o Senhor exigindo alguma coisa do Senhor, como se tivéssemos o direito de exigir alguma coisa do Senhor. Deus, o Senhor já nos deu tudo, o Senhor já nos deu tudo. Por isso nessa manhã, Senhor, livra o nosso coração, livra a igreja de ser rebelde e religiosa. Senhor, o Senhor rejeita um coração religioso, o Senhor não aceita, Senhor, a dividir a glória do Senhor com alguma coisa ou com alguém. Por isso, Deus, nos arrependemos essa manhã. Vamos para casa, Senhor. Nós vamos para casa enfrentar mais uma semana de trabalho com a nossa família biológica, cuidar da nossa família espiritual. Nos ajude, nos dê maturidade, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê, Senhor, empoderamento, nos dê, Senhor, a graça de continuar sendo família, mesmo diante de todos os problemas. O Senhor é o Pai, nós podemos contar com o Espírito Santo, nós podemos contar com a presença do Filho do nosso meio. Por isso, Jesus, nós aceitamos e dizemos sim à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por essa palavra, e que hoje nessa manhã tenha acerto. Se nessa manhã, olha aqui para mim um minutinho só, já vou encerrar. Eu não posso te chamar aqui na frente, mas aí onde você está, se você ouviu essa palavra, que, gente, isso é muito forte, isso aqui vai mudar o teu destino. Se você, onde você estiver agora, aceitar esta palavra, o Espírito que banhou essa palavra, que é o Espírito de Deus, que é a própria palavra de Deus ministrada no nosso coração. Se nessa manhã você entendeu isso, eu queria fazer uma oração só para despedida. Que você coloque a mão no seu coração e que você nessa manhã, só você nessa manhã, que aceita, que entende a paternidade, ou então começou a entender essa paternidade, que você às vezes tem se posicionado como um filho rebelde, ou como um filho religioso. Nós precisamos entender que a presença de Deus está aqui para atrair o seu coração, e você vai sair dessa porta com uma outra intencionalidade, com um outro desejo no seu coração. Senhor, eu estou fazendo isso de errado, e eu me posiciono nessa manhã como um filho do Senhor, e eu aceito o Teu perdão, eu aceito a Tua graça, eu estou de volta, Senhor, não só no ambiente da igreja, mas eu estou de volta no reino, eu estou de volta inserido na Sua presença, na família da fé. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nessa manhã, Senhor, nós tivemos uma exposição da Tua graça, nós tivemos uma exposição do Teu amor através da Tua palavra, usando a Tua filha. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui, Senhor, a intenção
de buscar o Senhor e querer sim viver essas verdades, viver esses princípios e viver, ó Deus, realmente, ó Pai, um ambiente familiar, um ambiente saudável, um ambiente, ó Deus, cheio da Tua presença. Por mais que, Senhor, sejamos inconstantes ou às vezes, ó Deus, nós agimos de maneira a qual o Senhor, ó Deus, não deseja, mas podemos contar com essa graça poderosa, com esse amor incondicional. Por isso, Deus, livra-nos de rejeitarmos tudo isso que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai. Agora nessa manhã eu te peço, fale com teu Pai. Você vai fazer essa oração. Fale com o teu Pai agora, como posição, como afiliação restaurada espiritualmente. Fale com teu Pai agora. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. É um apelo que eu estou te fazendo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E agora você vai falar com teu Pai, na posição de um filho, na posição, se você precisa se arrepender de algo, se arrependa nessa manhã, peça perdão a Deus, se posicione como um filho quebrantado, arrependido diante da presença de Deus, porque é uma festa preparada para você. Espiritualmente é uma festa preparada para aqueles que se arrependem, para aqueles que se quebrantam, para aqueles que se humilham, para aqueles que desejam esse posicionamento de filhos. Fale com teu Pai, mesmo assim, você e Deus, fale com teu Pai. Fale com teu Pai nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paternidade. Obrigado, meu Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, me mostre tudo aquilo, ó Deus, que eu preciso consertar, ajeitar, que eu preciso, ó Deus, me converter, que eu preciso, Senhor, ajustar. Obrigado, Senhor, eu posso contar com essa paternidade nessa manhã. Aleluia. Oramos assim, Senhor, nessa manhã. E te agradecemos, ó Deus, por esse banquete espiritual. Te agradecemos por essa palavra rema, por essa palavra poderosa. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em casa também, em nome de Jesus. Amém?